Por isso vou vivendo, cada dia vou subindo, como se a nuvem com Jesus estivesse vindo. Eu sei que o teu amor é bem maior que todo o universo, e eu nesse planeta sou ainda tão pequena. Que bom que o teu amor já resolveu todo o meu problema. Pra saudade então passar, vou contigo conversar todo dia. Por isso vou vivendo, cada dia vou subindo, como se a nuvem com Jesus estivesse vindo. Sigo em uma estrada rumo ao céu com cheiro de terra molhada. A chuva já passou e a tua graça em mim vigora. Eu vou correndo pra te encontrar e não demora. Pra saudade então passar, vou contigo conversar todo dia. Por isso vou vivendo, cada dia vou subindo, como se a nuvem com Jesus estivesse vindo. Por isso vou vivendo, cada dia vou subindo, como se a nuvem com Jesus estivesse vindo. Deise Jacinto, mais uma vez aqui no Conexão. Parece um passarinho, uma passarinha cantando. Obrigada, Lu. É sempre um prazer estar aqui no Conexão, estar aqui com vocês que são meus amigos. Dessa vez assim, nas câmeras, né? Porque no Conexão ela está sempre, né? todo Chapolin? dia. Produto da casa, é produto nosso, produto interno bruto aqui, desde Jacinto cantando. Se fosse na gíria do futebol, seria basicamente a garotada que vem da base para jogar no time profissional. Olha só, Tá ano de subindo. Copa, né? Exercitando Ano de o Copa, já acervo temos aí, léxico aí. contextualizar. Tá ok, então. É o seguinte, hoje, dia 21 de abril, feriado. Eu quero saber, Chapolin, será que o pessoal que está em casa sabe por que hoje é feriado? 21 Será? de abril. Dá tempo de dar um Google aí, pesquisar para quem está em dúvida E aí. hoje tá fácil, hein? Nossa, hoje todo mundo é professor de história, de geografia, de química, porque a gente consegue achar muita informação no Google. Muitas vezes errada, mas a gente consegue. Então, pesquisei. 21 de abril, o que é para você? Que feriado que é? Participa com a gente no nosso @PG Conexão. Pois é. Participa também, já tem enquete em nosso facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Eu quero saber aí o que é para você, que dia é hoje, por que hoje é feriado, 21 de abril. Compartilha Luciana, aí com a mas gente. já começando, aproveitando que a gente está falando de história, né? Eu quero começar mandando um abraço pro meu pai, que é professor de história, e hoje é pastor lá em Manaus. Ah, esse professor... Exatamente, não sabia que ele tem era formação professor de aí de professor de história. E ele mora em Manaus, que hoje também recebe a TV Novo Tempo em canal aberto. Um abraço então. Pro meu pai. Como que é o nome dele? Kleber Birajara, mais conhecido como Tio Bira. Tio Bira, um abraço aí pro Tio Bira, então. Agora é o seguinte, se você quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, tem o nosso estudo bíblico, Resgate da Verdade, passe em nosso blog, novotempo.com/conexão e saiba como adquirir. Esse aqui, gente, é de presente, 0800, todo mundo pode ganhar, é só entrar em contato com a gente, você vai receber na sua casa. Agora é o seguinte, Chapolin, Diga, Lu. vou apresentar então a nossa convidada. Já apresentamos a Já música, começa né? aí. A Deise já abriu aqui o nosso programa, mas eu quero apresentar agora a professora Olga, professora de História, que está aqui com a gente hoje. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite. Veio diretamente de Tatuí, né? Exatamente. Super disposta, acordou cedinho, viajou Muito pra caramba, mas está aqui com a gente hoje. Muito obrigada, viu, professora? Muito Seja feliz. bem-vinda aqui ao Conexão. Professora de História, há quanto tempo já? Uns 29 anos. 29 anos. A idade do Chapolin, professora. Olha só. 29? Faço 29 esse ano. Agora, a professora está aqui com a gente hoje, vai dar uma aula de história para você que está em casa. Manda suas perguntas sobre o dia 21 de abril. Eu quero saber aí, para você, por que hoje é feriado? O que é que
o nosso Brasil, o que é que essa data significa para o nosso país. Interage no nosso Twitter, no nosso Facebook também. Agora eu quero saber, Deise, você acha que os jovens eles se importam com a história do país? Eu acho que nos últimos tempos, tem se importado mais. Eu não sei se é por conta dessas manifestações, dessas mudanças de comportamento na política, mas eu acho que isso tem influenciado mais o jovem a prestar atenção no seu passado. É a impressão que eu tenho vendo os meios de comunicação, assim, que de fato hoje o jovem está se importando mais pela mudança que eu acho que o Brasil está acontecendo, assim, a mudança que está acontecendo no Brasil. Tá, ok, essa é a opinião da Deise, mas eu quero ouvir mais opiniões de mais jovens e nós fomos às ruas saber o que eles pensam sobre a história do país. Roda aí o VT. Escuta, você sabe por que dia 21 de abril é feriado? Não. É dia de São José. Santo São José. Sei, dia da independência? É por causa da água, não é? Dia da água. Da Páscoa. Eu sei que, acho que é independência, alguma coisa assim, um ato. Não foi um ato de independência? Tem até um grito dele, eu não me lembro de cabeça assim. É dia de Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Ah, não sei. Eu sei, mas eu não lembro. Já ouvi falar, mas não lembro da história. Foi alguém importante. Ah, eu sei que ele era um dentista. Muitos dizem que foi um herói, né, nacional, mas há quem diga que não, né? Não sei, acho que ele foi alguma coisa da história do Brasil, alguma coisa assim. Foi um dos que participou da Inconfidência Mineira. Você se interessa em estudar a história do nosso país? Gosto. Por que você gosta? Eu acho bom, né, saber o passado do país, assim, vamos supor, com um futuro debate, assim, alguma você poder estar informado e poder opinar sobre tal assunto. Para a humanidade saber como que foi tudo e para ter ideia e consciência do que hoje a gente tem. Que é chato. A história do Brasil é chata. Deixa eu te perguntar, você se preocupa com a história do Brasil? Me preocupo, assim, mas é que eu não sou muito atualizada, não. Eu gosto de história. Me preocupo bastante, valorizar o que é nosso, né, é importante. Você acha que os jovens hoje em dia não se preocupam tanto por quê? Mais pelos próprios pais também não incentivarem, assim, a cultura. Atualmente, eu acho que não se incentiva o estudante a conhecer a cultura, a valorizar essa cultura nacional. Existem muitas coisas atrativas, como tecnologias, coisa que os jovens estão mais ligados. Então, por isso que eu acho que eles não se interessam muito pela história. As pessoas de hoje em dia não são mais nacionalistas, entendeu? Eles veem muita cultura de fora e acabaram não se interessando pela cultura do Brasil. Eu acho que é porque é o fato das pessoas achar que a antiguidade não interessa no futuro. O governo deveria estimular a importância do conhecimento da nossa história, da nossa cultura, valorizar isso, sabe, exaltar isso como até para o nacionalismo próprio, até para a criação da identidade nacional. Olha só, Chapolin, tem muita gente com dúvida aí. Pois é, Luciana. Tomara que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas hoje aqui, né? Mas para isso estamos aqui com a historiadora, a professora Olga. Professora, será que o jovem, de fato, não se interessa pela história do seu país? Essa é uma realidade no Brasil? Como que você avalia? Eu discordo um pouco, nem todos. Alguns não se interessam, outros se interessam. Acho que uma maioria se preocupa um pouco com o Brasil. Alguns são desinformados até, talvez seja um fenômeno cultural. Mas eu percebo e concordo com o que a Deise falou. Nos últimos tempos, eles têm decidido a participar, querem fazer o Brasil acontecer. Isso será que é uma consequência, por exemplo, das redes sociais? Né? Hoje nós temos mais acesso à informação através da internet, né? As redes sociais fomentam muito isso também. Eu acho que sim, eu acho que as redes sociais, elas trouxeram a discussão, né? O fato de você poder colocar a sua opinião, né, numa rede social
te dá oportunidade de você saber o que o outro está pensando. E o que o outro pensa influencia na sua atitude também. Então, ver uma corrente de pessoas falando sobre um caso na política faz com que, pelo menos, você dê atenção àquele caso. O que está acontecendo? Ou fique curioso. E, com isso, a informação vai aumentando, né? Agora, quais seriam as causas, né, que fazem com que os jovens, essa parcela que não se interessa pela história do país, o que é que faz com que eles percam o interesse? Será que está atrelada à educação, né? Creio que sim, porque a educação faz com que eles conheçam a história de outros países. E se o jovem for pesquisar a fundação, o desenvolvimento, a cultura, a economia, a formação, ele vai identificar mazelas tanto nos outros países quanto no seu. Então, ele vai achar que não é só no dele que tem mazelas a melhorar. Nos outros, na construção da cultura e da história de outros países também tem. Então, talvez a educação possa melhorar essa participação. E será que é política também? Às vezes a gente está tão descrente, né? Eu vejo assim, o brasileiro muito descrente em relação à política. Será que esse fato faz com que nós nos interessemos menos também pela história do país? Tipo, já está em descrédito, então não vou ter tanto interesse? Eu creio que a mídia, as mídias em geral, favorecem essa descrença. Tem muita coisa boa no Brasil que as mídias não mostram. Então, leva o jovem a pensar só no lado negativo. Tem muita corrupção nas políticas dos outros países também. E a gente vê isso nas notícias hoje. Então, é preciso que a gente valorize o que é nosso. Eu creio assim, penso assim. Quanto mais eu ler sobre o meu país, comparar com os outros, tirar o que tem de bom, eu estou valorizando a minha história, a minha cultura. E isso também, eu disse, é um papel da educação. Com certeza. Agora, Chapolin, tem enquete no nosso Facebook? Tem sim, Lu. Né? O que os jovens pensam? Eles se interessam? Eu quero saber deles mesmos. Eles se interessam pela história do país? Vamos lá, então. A pergunta aqui do nosso Facebook a respeito da história, se você se interessa ou não. Muitas pessoas já participando, Luciana, mas eu quero começar aqui já respondendo o que a galera está falando a respeito, qual que é o dia hoje, né? O dia do nosso feriado aqui. Vamos ver se a galera está acertando, porque daqui a pouco a professora vai explicar para a gente. O Fred de Selle disse que hoje é o dia de Joaquim José da Silva Xavier. Será? Tem aqui a Cris Vilala, fala que é dia do dentista. Dia do dentista? Dia do dentista. Tem mais gente falando que é dia do dentista aqui, ó. E tem não sou eu que estou falando, não, é a galera aqui do Face. O Dejair da Silva, ele fala que é o dia de Tiradentes. Acho que estão já, de repente, né? Tiradentes, dentista, vamos ver. Tem mais aqui, tem mais gente, vamos lá. Tiradentes está ganhando aqui na nossa enquete, viu? Mas tem aqui uns dias de dentistas aqui e um dia de... Cadê o nome do cara? Joaquim José da Silva Xavier. Professora, o pessoal está mais ou menos no rumo do dia do feriado de hoje? Estão por dentro? Está no rumo. Tá no rumo, Estão por dentro, mesmo, sim. né? Exatamente. Agora, Chapolin, vamos à nossa última pergunta também, falando sobre o interesse do jovem em relação à história do país. Muitos interessados, como é que você está sentindo muita gente aí? participando. O pessoal até curtem um pouco da história, né? Mas acho que tem um pouco a ver com isso também a relação da política, né? O descrédito com o país faz a galera perder um pouco de interesse com a própria história, né? Porque muitas vezes, que nem eu acho que o ano passado a gente teve um marco muito grande com relação à galera que foi pra rua, vem pra rua. Isso entrou para a história, né? Eles estão hoje na história, não vão estudar mais a história, né? Então eu acho que tem essa perca de interesse mais devido a os problemas políticos que a gente enfrenta hoje no Brasil, né? Com certeza. Agora, professora, como promover uma transformação dessa realidade, assim, né? A gente sabe que teria que investir na base da educação, não seria uma mudança, assim, a pequeno nem a médio prazo, né? Isso é uma história que a gente já carrega há muitos anos. Como que seria a iniciativa de transformar essa falta de interesse de uma parte da nossa nação, não só dos jovens, né? De todos os cidadãos brasileiros também. Incentivar o conhecimento, a participação, a cidadania, né? O envolvimento faz a diferença. O envolvimento não precisa ser só de corpo a corpo, pode ser ali, no livro, nos estudos, na atualidade, e valorizar a nossa nação, né? Eu creio que o cidadão não pode ser cidadão
se ele não conhece a fundo a sua nação e não se importa com os rumos que a geração dele vai deixar, por exemplo, de herança, de referência, de modelo, de símbolo para as gerações vindouras. Então, eu devo, como jovem, fazer o meu melhor no meu tempo. Então, se eu não me importar, quem vai se importar? Eu aprecio muito ver alguns que participam dessas movimentações de cidadania. Às vezes eu fico triste com aqueles que estragam a ideia. Extrapolam, porque vem uns que exageram e vira até contrário de cidadania. Perde um pouco do ideal, né? Perde um pouco do objetivo. Então, hoje estamos conversando... Chapolin. Mas antes da gente conhecer a história um pouquinho aí do feriado de hoje, eu quero só ler alguns comentários a respeito desse tema. Certo. Que agora que atualizou aqui, o negócio está bombando. Olha só, o Genilson, ele fala, até parece um pouco com o Genilson, que trabalha com a gente. Ele fala o seguinte, respondendo a respeito do interesse do jovem pela história. Nem um pouco, nem sabe o hino nacional. Né? Isso é verdade. A gente já fez um programa sobre isso, né? Exatamente. Perguntando o cara cantar o hino nacional, ninguém sabe. Eu sei até o hino da pátria. Antigamente a gente tinha que aprender, né? Salve o... Não sei o que lá, não vou cantar agora não. Beleza. Na época, na minha escola, a gente tinha que aprender até o hino da pátria. E tem aqui também, olha só, um comentário que eu achei engraçado. Olha só, do Ricardo Macena. Ele fala assim... eles não se preocupam nem com a palavra de Deus, imagina com a do país. Então, né, já que a gente tem um programa falando para os jovens cristãos aqui, a pessoa que não tem o interesse nem pela sua história religiosa, quanto mais pela história do país. Chapolin, vamos um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. 21 de abril, dia da... Posso falar, será já? Vamos deixar para depois do intervalo? Vamos deixar para o próximo bloco, então. Próximo bloco. Então vamos lá. Daqui a pouquinho estamos de volta.